Dezembro chega e de repente parece que o mundo fica um pouco mais lento. As luzes nas ruas, os cheiros na cozinha, as músicas que começam a tocar, tudo traz uma sensação familiar de magia, como se o tempo abrisse um espaço para lembrarmos daquilo que faz o nosso coração vibrar. E é sobre isso que queremos conversar hoje, o encanto das pequenas coisas, aquilo que faz o nosso olho brilhar. Te convidamos para desacelerar e olhar para dentro e perceber o que realmente toca. O que ainda existe aí e se ilumina quando você dá espaço para sentir. Oi, eu sou a Nath. Oi, eu sou a Kisla e esse é o segundo episódio do nosso Bros Pod, porque garotas podem tudo. E hoje vamos decorar biscoitos natalinos. Então pega seu hobby ou seu café e vem com a gente. Amiga, me conta uma coisa, você também sente a diferença da energia no mês de dezembro? Nossa, eu sinto muito mesmo. O fim de ano, né, dezembro, ele já traz essa desaceleração natural. A gente já começa a pensar mais naquelas coisas que são importantes pra gente, momentos mais prazerosos que a gente quer viver, pessoas que a gente quer estar por perto, que são importantes. Você também sente um pouquinho isso? Eu também sinto muito isso, principalmente porque dezembro também é meu aniversário, Natal, Ano Novo. Então, assim, é todo um mês de comemorações, sabe? E é o começo do verão também. Então, assim, pra mim, dezembro é o melhor mês. Aí, dezembro também é aniversário de duas pessoas muito especiais pra mim, minha mãe e minha irmã. Sério? Olha só que legal! Pra mim também, é do meu namorado e da minha irmã também. Ah, então, Tudo em dezembro dezembro. é um mês muito especial, não tem como a gente não sentir esse encanto, né? Essa magia, não só do Natal, mas de também ter essas datas tão especiais, esses momentos de confraternização, que às vezes é um momento que a gente para ali para estar com familiares, que geralmente a gente não tá, ou amigos, às vezes amigos que a gente não vê há muito tempo, a gente que mora fora, né? Alguns amigos acabam vindo para visitar, ou a gente vai visitá-los também. Então, toda essa energia, as tradições que geralmente a gente tem. Você tem alguma tradição de Natal? O que eu mais gosto no Natal é olhar os filmes de especial de Natal. Tem um filme que assim, ó, tudo bem no Natal que vem. E aí todo Natal a vida do cara muda, sabe? Primeiro ele não gosta de Natal. Então cada ano vai mudando as coisas. E aí passa muito essa mensagem de todo ano a gente precisa aproveitar, porque a gente não sabe como vai ser o próximo, né? Ai, que legal! Eu também tenho essa tradição de ver filmes de Natal. Eu amo ver filmes de Natal, me dá uma. Sabe aquela coisa de quentinho no coração? Quando você tá vendo um filme de Natal, que sempre tem uma história. Às vezes tem uma coisa mais profunda ali, mas por trás da história sempre tem uma lição. Ou aquele quentinho no coração de ver as pessoas encontrando o amor, ou encontrando a família. Ou aqueles filmes de comédia que tem as trapalhadas de Natal, que é muita vida real, né, que acontece. Então eu também tenho essa tradição de ver os filmes de Natal, é uma coisa que realmente me alegra. E como que a gente, nessas tradições, nesse fim de ano, às vezes a gente está mais receptivo também a perceber essas coisas que são importantes pra gente, que fazem o nosso coração vibrar, que às vezes a correria da rotina e do dia a dia, do ano, não dá pra gente perceber. Mas aí, com essa desaceleração que a gente tem no fim de ano, a gente consegue pensar mais sobre essas coisas que fazem o nosso olho brilhar, que fazem o nosso coração vibrar e que a gente precisa ter mais momentos disso. Você já percebeu isso também? Exato, é todo um preparo para começar o ano também na melhor forma, né? E uma coisa que eu amo é as decorações de Natal, ver toda a cidade decorada, as pessoas mais felizes, sabe? A gente fica muito mais emotivo, né, a perceber essas partes também. Tem toda uma questão de memória afetiva, como essa parte da decoração, quando nós somos crianças, um dos principais eventos, principalmente quem é de cidade pequena, é ver a cidade A decorada. Natal Luz. Então, tem muitas memórias afetivas ligadas ao Natal que desperta esse lado mais emotivo da gente também e até mais introspectivo, né? Que a gente muitas vezes acessa essas lembranças, começa a se lembrar de coisas que a gente passou. Às vezes, a gente tem umas lembranças que não são. A gente tá falando da magia do Natal, mas às vezes, final de ano também
tem algumas lembranças que não são tão legais assim, né? Não é só essa parte da magia. Mas, além disso, também é o momento perfeito em que a gente pode até mesmo ressignificar essas memórias dolorosas, né? Criar as nossas próprias tradições. Fazer coisas que realmente importam pra gente, não só aquilo que as pessoas acreditam que é a magia do Natal, ou que deve ser feito no Natal. Fazer coisas que realmente são valorosas pra gente e fazem sentido na nossa vida, pra ressignificar, às vezes, essas memórias que não são tão boas assim. Eu sempre falava pra minha mãe que no meu Natal eu queria ter árvore de Natal, uma ceia muito grande. Alguns natais minha mãe falava, a gente nem vai comemorar esse ano, a gente faz churrasco amanhã, sabe? E eu ficava assim, nossa, quando eu tiver minha casa, eu vou fazer uma ceia bem grande, decorar tudo. E às vezes na correria da rotina tu acaba se perdendo também, né? Por exemplo, esse ano eu ainda não montei a árvore de Natal, mas eu tô vendo alguns vídeos e tô pensando, eu acho que eu quero montar, quero decorar, sabe? Ter essa atenção aos detalhes, né? Nossa, isso é muito real, amiga. E como que a gente, às vezes, acaba esquecendo disso? Eu também tinha essa visão de que quando eu tivesse a minha casa, eu ia decorar ela toda de Natal, porque eu gosto muito desse clima, mas eu deixei isso se perder. E quando você falou isso agora, eu falei, gente, pois é, eu não montei nenhuma árvore de Natal, não coloquei nenhum, acho que chama guirlanda, aquele negócio que coloca na porta, né? Não coloquei nenhuma guirlanda na minha porta, não coloquei nada, a única coisa que eu tô fazendo são os biscoitos de Natal. E falando em biscoitos de Natal, eu gosto muito das comidas de Natal, por exemplo, o panetone. Pra mim, isso aí é sagrado. Panetone de Natal. Eu não gosto de panetone, mas eu amo fazer a sobremesa de Natal. Lá na minha família, eu que sempre sou responsável por fazer a sobremesa. E eu sempre gosto de fazer uma sobremesa diferente. Essa é uma memória afetiva muito boa que eu tenho também sobre o Natal. Que eu sempre me arrisco em fazer uma sobremesa, uma coisa totalmente diferente. E é uma parte muito legal, que eu tenho uma conexão comigo mesma. Essa é uma coisa que faz o meu olho brilhar, que faz o meu coração vibrar. Quando no Natal eu pego na cozinha, escolho uma sobremesa que eu preciso fazer, uma sobremesa diferente, e aí eu ali sozinha vou e me arrisco. E na maioria das vezes, modéstia à parte, fica muito bom, tá? Mas depois, vendo ali as pessoas que são importantes pra mim, comendo aquela sobremesa, né? Realmente essa é uma das coisas que fazem o meu coração vibrar. E é justamente por isso que essa é a época ideal pra gente perceber essas coisas, né? São coisas que geralmente a gente consegue fazer ali com mais calma, mais atenção, a gente dedica um tempo maior para fazer essas coisas e isso faz a gente ter uma atenção maior àquilo que realmente faz sentido para nós e aquilo que realmente traz essa sensação de quentinho no coração que muitas vezes na rotina acaba ficando esquecido e a gente não consegue colocar em prática. E falando em comida, a gente tá criando uma tradição nos biscoitos de Natal, né? Muitas famílias têm. E eu sempre quis decorar biscoitos de Natal. Nossa, eu também sempre quis. Nunca tive a oportunidade, mas eu sempre achei muito legal. E é por isso que eu tô tão animada em fazer isso aqui e também o nosso encontro que nós vamos fazer de biscoitos de Natal. Se você tá assistindo a gente antes do dia 14 de dezembro, nós vamos fazer uma oficina de decorar biscoitos natalinos aqui com a nossa comunidade em Floripa. Vai ser muito especial, então se também tem vontade de decorar biscoitos natalinos, vem com a gente. Geralmente nas nossas oficinas, muitas meninas, inclusive nós, estamos fazendo as coisas pela primeira vez. E como é especial a sensação de fazer algo pela primeira vez. É toda essa coisa que a gente está falando aqui sobre fazer o coração vibrar. Muitas vezes, quando a gente está fazendo algo pela primeira vez, algo que a gente sempre sonhou, algo que a gente gostava, ou algo que talvez a gente nem sabia que precisava até a gente fazer, como que isso traz aquele brilho no olhar, aquele brilho que a gente procura em outras coisas e às vezes acaba ficando meio esquecido na correria do dia a dia, nas coisas que a gente tem que fazer. Você já percebeu isso? É como se a gente fosse desbloqueando fases da vida, né? Desbloqueei isso, desbloqueei aquilo, que nem viagem. Conheci tal lugar. Eu acho que tudo pela primeira vez é muito especial porque tu nunca sabe como vai ser. Tu tem uma ideia da coisa, mas a coisa em si tu ainda não experienciou, né? Tu pode ouvir falar como é, mas o que vale realmente pra nossa alma é essa parte da experiência. A gente quer experienciar as coisas, viver, né? Ter o nosso ponto de vista sobre cada assunto. Exatamente. Você já parou pra pensar no que você sente ou no que torna um momento especial pra você? O que naquele momento
te diz que realmente aquilo é uma coisa que faz sentido, que tem valor e que faz o seu olho brilhar? Eu acho que é muita parte do sentimento, assim, como eu me sinto fazendo tal coisa, sabe? A energia que tá naquele momento no lugar e em mim também. Como tá aquele dia. E às vezes coisas simples, né? Não precisa ser uma coisa extraordinária que faz teu coração ficar quentinho, teu olho brilhar. Exatamente, e traz aquela parte da presença, que é quando você consegue ficar totalmente ali, não só o seu corpo, mas a sua atenção, os seus sentidos. Você tá de fato conseguindo sentir tudo que tá acontecendo ali, perceber, captar, sabe? Todas as sensações, todos os momentos. Eu percebo que esses são os momentos que eu realmente estou fazendo algo que faz o meu coração vibrar, que traz esse calor de estar fazendo algo que é muito valoroso e muito importante para mim. Falando em coisas simples, como você disse, eu tenho até uma lembrança. Eu sou de Minas, né? E lá não tem mar. Gente, é muito difícil falar e fazer isso aqui ao mesmo tempo. Mas lá em Minas não tem mar, então quando final de ano, geralmente, que é essa época das férias, que a gente mais tem tempo, a gente ia pra praia. E aí eu tenho uma sensação assim na minha cabeça, uma memória, na verdade, na minha cabeça, de quando eu chegava numa cidade do litoral e aí eu olhava assim, no finalzinho de qualquer ruazinha, no finalzinho de qualquer beco, e eu via o mar. Gente, aquilo era uma sensação tão única. Me dava vontade até assim de saltar do carro e ir correndo pro mar. Não era uma coisa em si lá na viagem que me trazia essa sensação tão gostosa quanto essa de chegar e ver o mar lá no horizonte. Ai, que amor! Essas são sensações que às vezes passam despercebidas por nós, porque às vezes a gente não tá com essa atenção total ao que a gente tá sentindo. Mas quando a gente passa a perceber um pouco mais, quando a gente passa a ter uma percepção maior das nossas emoções, das sensações corporais, dos nossos pensamentos, a gente consegue entender melhor quais são as coisas que realmente fazem o nosso olho brilhar. Como eu tive mais tarde essa percepção, quando criança era algo muito mágico pra mim, isso, mas eu não tinha me dado conta, até depois de adulta, eu fazer uma viagem, olhar na ruazinha, porque na verdade, eu percebi que ao chegar na rua, ao chegar na cidade, eu já ficava sempre procurando uma ruazinha pra olhar, pra ver se eu ia ver o mar. E aí, quando eu vi o mar, eu falei, coisa boa, eu senti uma energia, eu falei, gente, olha só, descobri uma coisa que é muito importante pra mim, que eu gosto muito, que é ver essa sensação de ver o mar pela primeira vez quando eu tô chegando. E aí, às vezes, isso acaba passando despercebido, a gente acaba não tendo uma atenção a essas coisas que realmente são muito importantes pra nós, e a gente deixa de trazer essas coisas pro nosso dia a dia, deixa de ter mais momentos e se aproximar mais dessas coisas que são realmente importantes pra nós. Eu concordo muito com isso que tu falou, de como a gente tá se sentindo, começar a perceber mais, sabe? Eu tenho muito essa análise pra mim, e em todos os momentos, tanto os felizes quanto os tristes, quanto do nada tu fica ansiosa, e eu começo a pensar, por que eu tô me sentindo assim? O que engatilhou eu tá assim? E eu sinto muita, muita felicidade quando eu tô vendo o pôr do sol. Pra mim, pôr do sol e nascer do sol é um momento, assim, de conexão absurda. É assim, de arrepiar, sabe? Tão feliz que eu fico. E é a nossa alma, né? Na parte mais genuína da gente que tá feliz por isso, sabe? Não precisa ter um significado maior ou algo assim. Não é um luxo, né? Não é uma coisa assim extraordinária. É só a natureza ali, uma parte da gente. Ter a percepção sobre o valor dessas coisas simples é algo extremamente importante para a nossa saúde mental. Porque essas coisas simples são coisas que a gente consegue se aproximar com uma maior facilidade e consegue colocar elas mais no nosso dia a dia, ao invés de coisas extraordinárias, né? Uma grande viagem. É uma coisa muito boa, é importante, mas não é uma coisa que você vai conseguir fazer diariamente. Então, é importante. Ou, por exemplo, compras, né? Compras, exato. E aí tem até um risco, né? De acabar desenvolvendo um comprar compulsivo. Então, é importante perceber essas pequenas coisas que fazem, né, muito sentido para nós, que nos deixam verdadeiramente felizes ou até em um estado de maior tranquilidade, onde você não sente aquela excitação de muita alegria, mas você sente aquela como paz, se o mundo
é como se o mundo ele parasse um pouquinho ou ele estivesse mais lento ali e aquele momento fosse único. É muito importante ter isso como o pôr do sol, que é uma coisa que você consegue fazer mais vezes, né? Morando aqui hoje, quando a gente chega em alguns bairros de praia, eu sempre procuro esse mar assim no horizonte. Andar de bicicleta também é uma coisa em dias ensolarados que me deixa muito, muito, muito bem. Então, é importante a gente ter essa percepção para essas pequenas coisas que fazem a vida se tornar uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida mais leve, né? Porque as coisas não precisam ser difíceis, sabe? A gente pode pegar e se conectar no dia a dia, né? Pra tornar uma rotina mais leve, apesar do trabalho, apesar das coisas que não dão certo no primeiro momento. Exato, ter uma vida mais leve não é uma vida livre de sofrimento. É o que eu sempre falo, assim, né, na terapia com os meus pacientes. Não tem como ter uma vida livre de sofrimento. O objetivo não é esse. Ter uma vida mais leve é encontrar esse calor no coração, esse brilho no olhar, essas coisas importantes em meio às coisas que também são difíceis, né? É eu encontrar o que é valoroso para mim em meio à dor, porque a vida não vai parar de ter momentos difíceis, não vai parar de ter, né, algumas coisas que a gente não gostaria ou não deveria passar, mas é importante também estar atento a esses momentos de coisas simples que contribuem para o nosso bem-estar. E eu sempre falo muito que as coisas sempre vão acontecer, boas ou ruins. E tudo é como a gente reage, né? Então a gente pode levar tudo isso como se fosse um grande desafio ou como se fosse uma dança. E é dias e dias, né? Tem dias que a gente consegue ter mais leveza e outros não. Mas é importante ter esses rituais e essas formas de se conectar tanto consigo mesmo quanto com uma coisa superior que a gente acredita. Adorei essa metáfora da dança. E é exatamente isso, né? A leveza, ela não vem de não ter problemas, mas vem de aceitar que dias ruins virão, né? Frustrações virão, mas a gente continua, a vida continua, a gente tem que se permitir sentir isso também, acolher o que a gente está sentindo, não tentar controlar, parar, porque a gente não tem como controlar o que a gente sente. Eu sei que a gente quer muito não sentir essas coisas, mas não tem como, a gente não tem como controlar e precisamos dar espaço para esse sentir. E quando a gente aceita isso, a gente consegue, isso amplia também a nossa percepção dessas outras coisas que são importantes, porque aí a gente para de lutar contra o que a gente está sentindo e a gente começa a trazer mais a nossa percepção para esse sentir, para permitir que ele esteja ali, para entender o porquê que ele está ali, para entender o que me faz sentir assim. E conseguindo entender isso, eu consigo ter o olhar para essas coisas que são importantes e me fazem sentir bem, porque eu dou espaço para esse sentir. Eu não estou numa briga contra as minhas emoções, contra as minhas experiências, eu dou um espaço para elas e eu estou aberta ali a sentir. E isso me ajuda a entender mais o que é importante para mim, a me conhecer mais, entender mais o que faz sentido ou não para mim. E você que tá aí, já parou para pensar quais são as coisas simples que fazem o seu olho brilhar hoje? Qual é essa visão de fundo lá do mar, como a que eu mencionei? Aquilo que te traz aquele respiro fundo e te faz pensar: meu Deus, como eu me sinto bem fazendo isso. Você já parou um pouquinho para pensar sobre isso, para perceber as suas emoções, o que você está sentindo? O fim de ano, muitas vezes, é um convite para isso. Quando nós estamos desacelerando, conseguimos olhar para dentro, conseguimos ter uma percepção maior daquilo que nos importa e dar espaço também para que isso aconteça. E aí, você já parou para pensar nisso hoje? E puxando essa parte que a gente falou de aproveitar coisas simples, eu sempre falo também que é muito importante a gente ter um estoque de gratidão. Nos dias que a gente tá muito feliz e as coisas estão mais leves, a gente agradecer cada vez mais para usar essa energia em momentos mais difíceis, sabe? Porque se tem uma pessoa que em dias bons não agradece, não se atenta a essa energia boa que tá no ar, em dias difíceis as coisas vão ser bem piores, sabe? Nossa, amiga, isso é muito verdade. É como a gente estava falando no início, né? Perceber o que realmente te importa, o que te faz bem para você conseguir se aproximar disso. Se você não percebe isso, nos momentos em que você
está se sentindo mal, e não é fazer coisas que te fazem bem para fugir do que te faz mal. Você também precisa se permitir sentir essas emoções que são desagradáveis e desconfortáveis. Mas é importante você também entender a direção que você segue depois que você está sentindo isso, né? Quais são as coisas que você pode voltar a fazer para voltar a se sentir bem. Não é estar se sentindo mal e já ir lá e fazer uma coisa para esquecer essa emoção. É se permitir sentir, mas ter um caminho de volta, saber quais são as coisas que você pode fazer ali que vão te trazendo ao longo do tempo essa sensação de bem-estar e vão te aproximando daquilo que é importante para você. Sempre que eu tô triste ou o dia não tá muito bem, eu me esforço pra tomar um banho quente, tomar um café que eu gosto, sabe? Ler um livro que eu gosto, fazer coisas que realmente trazem esse quentinho no coração, um brilho no olhar, né? Então, por isso que é importante a gente ter esse direcionamento pra saber por onde seguir. Exato, não é parar de sentir, porque muitas vezes você vai lá, tá tomando banho, o banho quentinho, vai trazer aquela sensação, mas a tristeza ainda vai estar ali, né? Os pensamentos, às vezes a gente vai até chorar, principalmente no banho. É o meu momento de clipe, assim, que eu choro. Mas isso não vai fazer com que a tristeza passe, mas isso vai te ajudando a dar espaço para a emoção, mas não se perder nela, porque essa é uma habilidade muito importante. Sentir sem se perder na emoção. Deixar que ela esteja ali, dar espaço para ela, mas não totalmente se entregar e mergulhar naquilo, né? É sentir e agir mesmo assim. Fazer essas coisas que te fazem bem para que você vá se regulando e vá voltando ao seu estado de bem-estar. Identificar muito da onde vem essa tristeza, né? O que realmente está acontecendo para tu estar sentindo assim e sentir e solucionar, né? Enquanto a gente está decorando esses biscoitos, dá para perceber como coisas simples podem nos iluminar, né? Estar aqui decorando, a conversa, estar com pessoas especiais, fazendo algo significativo. Como que isso pode iluminar a gente? Como que isso pode mostrar pra gente que até na vida adulta e no meio do caos também é possível encontrar um pouquinho de magia. E talvez seja isso que a gente esteja precisando resgatar, essa capacidade de também conseguir enxergar essas outras coisas que trazem essa sensação de quentinho no coração, que trazem esse brilho no olhar, mesmo em meio a todo o caos, todas as outras coisas e a correria que a gente vive. Talvez esse seja um bom momento para você perceber o que te encanta sem fazer esforço, o que faz o seu olho brilhar. Para mim, é muita conexão com a natureza. Eu me sinto muito conectada e parte do todo. Então, assim, é a minha maior fonte de conexão. Te indico também. Mas me conta nos comentários o que funciona por aí. Agora uma pausa só para terminar os meus biscoitos e a gente já volta com o resultado. Voltamos com o resultado! Deixa eu mostrar um para vocês. Aqui, mostrar os biscoitinhos. Muito legal fazer, mas também desafiador, que nem o da oficina de bolo. A gente acha que confeitar é facinho, aí a gente pega nisso aqui e, mano, é muito difícil. Mas ficou super legal e a gente já tá animada pra testar também com a comunidade. Espero te encontrar em breve. Valorizem as confeiteiras, viu? E queria deixar aqui o nosso agradecimento para Carol da Doce de Seda pela parceria de sempre. Ela que forneceu esses biscoitos maravilhosos pra gente fazer o hobby para vocês. E ela também que vai estar em parceria com a gente na nossa oficina de hobbies no dia 14 de dezembro, onde vamos repetir esse de decorar biscoitos natalinos. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E se você quiser ver mais sobre a nossa comunidade, ver o resultado dos nossos biscoitos, é só ir lá no nosso Instagram, que o link vai estar aqui na descrição. Tchau! Até a próxima!